Boa noite a todos. Leitor benévolo, se o livro da imitação de Cristo te é familiar, antes de ler esta nova tradução, ouve o que aqui te digo, para melhor apreciar tão precioso tesouro. Se por descuido ainda não gostaste de tão santa leitura, não desdenhe o que por acaso aqui leres, e se bem refletire, conhecerás quanto tem perdido em não te aproveitares de um meio tão seguro de santificação. Depois do Evangelho que vem de Deus, de todos os livros que saíram da mão do homem, o mais admirável e o mais popular é a imitação de Cristo. Nenhum outro mereceu maior estima entre os homens, nem parece mais bem feito para cada um deles. Quando leio, não é ele, obra engenhosa do saber humano, posto que o seu autor conhece a fundo nosso coração e saiba falar-lhe a linguagem de suas aspirações íntimas. E a efusão de uma alma iluminada do céu e penetrada no profundo sentimento das coisas divinas. O estilo é simples, sem ornato e por vez incorreto, porém a força e a majestade dos pensamentos imprimiram-lhe uma espécie de grandeza maravilhosa que eleva a alma, derrama nela celestial benção e como que a encanta com os dons do Espírito Santo. Varões doutos e santos escreveram admiráveis tratados sobre a vida espiritual, mas nenhum deles excedeu, nem ainda igualou ao humilde autor da imitação de Cristo. Na verdade, é um mestre na sabedoria divina. Ninguém antes dele soube melhor expor a sublime e saudável filosofia da piedade cristã, nem depois dele ninguém deu melhores regras para a perfeição evangélica. Descreve-nos com vivas cores o lamentável estado a que o pecado nos reduziu e com suaves eloquência nos insta para que saiamos dele. Mostra-nos com afeto a necessidade que temos de nos desapegar-nos das coisas mundanas e cativar-nos com a formosura dos bens celestiais. Explica-nos como podemos chegar aventurosa ao termos da vida, o que sem dificuldade de alcançaremos procurando o Criador pela oração e unindo-nos intimamente a Ele pelo amor, de sorte que venhamos a ser homens dedicados como Jesus Cristo é Deus encarnado. Se leres com atenção este precioso livro, verás, leitores benévolo, com que sedutora verdade descreve o seu autor as misérias e as grandezas do homem, a fragilidade de nossas alegrias terrestres e a riqueza de nossas imortais esperanças. Sua mão, como a de um sábio médico, sonda as chagas de nossa natureza ferida pela culpa original e de novo maltratada por nossos crimes, assinala a enfermidade e doença de nossa alma, os desejos que nos agitam, a presunção que nos cega, as incertezas e contradições em que nosso espírito
desmaia as tempestades que o vento das paixões levanta em nosso coração, a guerra que de contínuo nos fazem nossos instintos pervertidos, e ao mesmo passo que a sua ciência descobre os males. O seu zelo indica o remédio, toma como pela mão o homem pecador e imperfeito e o leva gradualmente ao sabido ponto das mais extremadas virtudes. Olha como ensina com sua linguagem persuasiva a fugir de tudo que tira ou diminui a amizade de Deus, a emendar as imperfeições e a tibieza pela oração e vida mortificada, a busca e descobrir nas pisadas de Jesus o caminho da virtude, a luz que desperta e alimenta as resoluções genealógicas, a fortaleza que nos sustenta no adiantamento da piedade cristã. Repara, leitor benévolo, como o autor da imitação, iluminado com o clarão da fé, nos instrui por este modo na ciência dos santos e nos traça a vereda luminosa pela qual podemos chegar à perfeição evangélica. Abre diante de nós os horizontes do mundo sobrenatural e a perspectiva da eternidade. E convida-nos a percorrer com ardor o caminho por onde a providência nos chama, e receando não venha o orgulho intrometer-se em nossos progressos, para tudo perverter a sua voz grave nos faz lembrar que o homem nada é por si mesmo, e que só a oração humilde e fervorosa é capaz de inclinar o coração de Deus a favor de nossa profunda miséria e merecer-nos o participar de seus dons celestiais. Então, prega à humanidade a abnegação, a vida laboriosa da cruz, o desapego dos bens caducos, a vida interior e oculta, finalmente, tudo o que pode comover a misericórdia de Deus e provocar a efusão de sua graça. Então, insiste com força sobre a obrigação que temos de sofrer e perdoar mutualmente as injúrias, de manter a paz, sacrificando ao bem geral o interesse particular e o amor próprio, de nos resignarmos inteiramente em Deus em todas as situações e sucessos da vida, finalmente, de produzirmos em nós mesmos, quanto seja possível, a imagem augusta daquele que, sendo sumamente perfeito, não se dignou de chamar-se nosso Pai e nosso modelo. Este alto ensino nos é dado por tão sábio mestre, com uma elevação acompanhada de candura que encanta nossa alma e docemente a cativa. Suas palavras só respiram verdade ingênua, revestida de sua suavidade, de graça e de força. Se com atenção leres tão pio autor, sentirá insensivelmente render-se
e arrebatasse teu pensamento e descer a teu peito como um fogo sagrado, que o abrase e dos olhos te exprima maravilhosas lágrimas. Verás como sabe penetrar no mistério do sentimento religioso, mostrando a fonte donde emana o arrependimento, que purifica a fé que salva, a esperança que anima e a caridade que justifica e aperfeiçoa. Com que acerto não reproduz ele todas as vozes da consciência humana, a tristeza causada pelos desgostos da vida e pela aflição da morte, as angústias do pecador, que leva com abundantes lágrimas as manchas de suas passadas culpas, os lamentos dos cristãos desterrados neste vale de lágrimas, que suspira pela pátria celestial, o amoroso transporte do justo, provado com tentação e trabalho, que na mesa eucarística busca o alimento do seu valor e se consola de seus sofrimentos, pela grandeza de sua caridade, com que a arte não sabe ele despertar e nutrir na alma o sentimento das coisas divinas e da bem-aventurada eternidade, como transporta acima das realidades grosseiras e perecedoras, semelhante à águia que ensina seus filhinhos a voar, como a arrebata em seu poderoso voo para as alturas celestes, para a morada da luz eterna, para o alcançar do amor seráfico em que Deus beatifica os seus escolhidos. Se alguma vez ouviste criticar a nobre doutrina da imitação de Cristo e duvida que sua leitura produza o suave fruto de que te falo, houve o que escreveu um filósofo outrora alucinado com as vaidades do mundo, mas em quem se não apagará de toda a luz da fé. Estava preso, diz ele, só num quarto sombrio e profundamente triste. Havia já dias que tinha lido os Salmos, os Evangelhos e alguns bons livros. Seu efeito foi rápido, posto que, graduado estava já restituída a fé, vi uma luz nova, mas ele me causava espanto e me consternava, mostrando-me um abismo, o de 40 anos de extravio. Via todo o mal e nenhum remédio. Nada em torno de mim me oferecia os auxílios da religião. De um lado, minha vida estava diante de meus olhos, qual eu havia com o facho da verdade celeste, e do outro, a morte, que todos os dias esperava, medonha e feia. Como então se recebia sobre o cadafalso, já se não via o ministro de Deus para consolar o padecente, não sabia ali senão para morrer. Combatido o meu coração por essa triste ideia, eleva-se a Deus a quem eu mal conhecia, e de meus lábios saiu o fruto, estas meias palavras
Que devo eu fazer? Que será de mim? Tinha eu em cima da mesa a imitação e tinha-me dito que neste excelente livro eu acharia muitas vezes a resposta a meus pensamentos. Abro-o e deparo-me o caso estas palavras. Eis-me aqui, filho meu, venho a ti, porque me invocaste. Não li mais a impressão súbita que experimentei, acima de toda a expressão, e não me é mais possível exprimi-la que esquecê-la. Caí com o rosto em terra, banhando em lágrimas, sufocado em soluços, dando gemidos e vozes intercortadas. Sentia meu coração colado e dilatasse, mas ao mesmo tempo pronto a partir-se, assaltado de um tropel de ideias várias e de sentimentos diversos. Chorei largo tempo, sem que me reste outra lembrança desta situação, a não ser que meu coração não experimentou nunca expressão mais violenta nem mais deliciosa, e que estas palavras, hein? Eis-me aqui, filho meu, não cessava de retinir em minha alma e de comover poderosamente todas as minhas faculdades. Não espere que te diga, leitor benévolo, que é o autor da imitação de Cristo, pois há mais de um século que lidam os doutores por saber ao certo quem ele seja, mas até aqui tem baldado suas pesquisas. Uns atribuem a Kempis, cônego regrante de Santo Agostinho, outros a Gerson, abade do mosteiro de Versalhes, no Piemonte, outro a Gerson, cancelário da Universidade de Paris, crítico moderno, supõe não sem algum fundamento que a imitação, qual hoje a temos, não é obra de um só autor, mas de vários, e que fora composta cada uma das suas partes em diferente época. E é indubitável que os 2 primeiros livros foram escritos por um abade de monge para uso de seus religiosos. Talvez Gerson pode muito bem ser que o terceiro, que tem por título de Interna Consolatione, seja obra de Kemp, e que, enfim, Gerson compusesse o quarto de Sacramento. Deste modo, 3 insignes arquitetos teriam parte neste admirável edifício. Enquanto a esta tradução, tu mesmo julgará, comparando-a com o texto latino e com as outras que correm impressa. Só te direi que fiz quanto pude para que fosse fiel, clara e consciência sem outro ornato, que o que pode a elegância da nossa língua. No fim dos capítulos pus algumas piedosas reflexões, coligida de bons autores, em que acharás úteis documentos e algumas aplicações ao tempo em que vivemos, de fé morta, de indiferença descuidada e de caridade sem fervor. Acharás no fim do índice uma
tabuada em que se indicam as leituras e orações que deve fazer segundo as situações em que te achares. E particularmente para receberes dignamente o sacramento da Eucaristia, possam todas estas coisas contribuir para o adiantamento espiritual de tua alma, o aperfeiçoamento de tua virtude e a consumação de tua santidade. Um livro desse aqui, para quem não tem participação nos últimos anos de acompanhar a igreja e os seus sacramentos, é perfeito para qualquer cristão que realmente quiser viver sua vida interior e sua união com Cristo. Por isso, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu faço uma leitura que preenche a minha alma de alegria e, ao mesmo tempo, vejo necessidade de compartilhar com o próximo. Tenham todos uma boa noite, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.